Que a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Quem recebe a paz do Senhor Jesus, pegue a sua Bíblia comigo. João no capítulo 3, quem achou diz amém. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te dizer, de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Diga comigo: Senhor Jesus, esta é a sua palavra. Fala comigo através desta palavra. Será que é necessário nascer de novo? O que é nascer de novo? Porque Jesus dissera a Nicodemos, um mestre da lei, um homem conhecido das letras, conhecido da lei, um bom intérprete, porém interpretava de acordo a sua ótica, a sua visão. Um intelectual, um mestre. Conhecia as Escrituras sagradas, mas não conhecia o Deus das Escrituras. Que coisa! Conhecia as Escrituras sagradas, conheciam as leis, mas não conhecia o Deus revelado nas Escrituras sagradas. Porque a Bíblia não é um livro de contos, a Bíblia não é um livro de ciências, a Bíblia não é um livro de filosofia, embora nós encontramos textos filosóficos. Não é um livro de antropologia, embora nós encontramos muito conteúdo de antropologia. Não é um livro de biologia, embora nós encontramos também. A Bíblia é a palavra de Deus. E quantos creem nisto? Só que não basta lermos. Não basta lermos e não basta só seguirmos regras para a interpretá-la. É positivo interpretar, mas de nada adianta fazer uma interpretação superficial, uma interpretação liberal, uma interpretação materialista, uma interpretação humanista, uma interpretação que não aponta para aquele que é o centro, o âmago, aquele que é a verdade revelada de Gênesis e Apocalipse. De nada adianta lermos, de nada adianta conhecermos as letras da palavra de Deus, se não conhecemos o Deus que se revela nas Escrituras sagradas. Nicodemos conhecia as Escrituras sagradas. Só que ele percebeu que havia um mestre, tinha surgido um mestre que ensinava diferente deles. Este mestre não ensinava com o propósito de ganhar fama, de ganhar destaque, ou de simplesmente ganhar seguidores.
Esse mestre ensinava com o propósito de que seus ouvintes aprendessem e colocassem em prática a palavra. O propósito desse mestre era fazer com que as pessoas que ouvissem a exposição das Escrituras Sagradas conhecessem o Deus Todo-Poderoso. Porque a exposição das Escrituras Sagradas não é sobre o homem, é sobre Jesus que encarnou para salvar os perdidos. Nicodemos fica sabendo desse mestre e vai até ele. Este mestre se chama Jesus. Não era bem aceito nas sinagogas. Não era bem aceito entre os doutores. Porque ele já tinha rechaçado alguns. Ele tinha dito o seguinte: vocês examinam tanto as Escrituras e cuidam ter nela a vida eterna, e vocês dizem que mas elas testificam de mim. Ou seja, vocês leem, interpretam, ensinam, expõem na sinagoga, mas não sabem que estas Escrituras apontam para mim, disse Jesus. Que triste, que realidade triste. As Escrituras apontam para Jesus. Então esse mestre não era bem aceito em muitos lugares, porque ele ensinava e muitos diziam assim: este fala como quem tem autoridade. Ou seja, quando ele fala, as suas palavras não são meras palavras, elas movem o nosso interior, ela mexe com o meu interior, ela queima o meu coração. Este não ensina por ensinar, este ensina com o propósito de alcançar uma outra dimensão no ser, a dimensão espiritual, o interior do homem afastado de Deus. Nicodemos vai até Jesus, e ele chega como um bom moço, mas ele chega num período à noite, né? Quem sabe para ninguém notar, para não ser notado. Há muitas pessoas que querem até as coisas de Jesus, mas têm vergonha de seguir Jesus. Há muitas pessoas que amam as curas de Jesus, mas têm vergonha de um dia dizer assim: eu quero servir a Jesus, eu quero sofrer por Jesus. Há muitas pessoas que querem as prosperidades de Jesus, querem as portas que Jesus abre, tem poder para abrir, mas não quer algo próximo, ser íntimo de Jesus, porque é impossível andar com Jesus, é impossível não estar próximo de Jesus e não passar a refletir Jesus Cristo. Porque aquele com quem a gente se associa, aquilo ao qual nós cremos, isto passa a moldar a nossa vida. Com quem a gente se associa, aquilo que a gente acredita, isso passa a moldar a nossa vida, isso passa a respaldar as nossas ações, as nossas decisões. Nicodemos vai à noite encontrar com Jesus, e diante de Jesus, como um bom moço, muito educado, ele diz assim: bom mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não fora com ele. Ele está dizendo assim: olha, tem algo diferente no Senhor. Eu percebo que o Senhor é alguém enviado por Deus. Eu percebo que o Senhor tem uma aliança, uma ligação estreita com Deus. Porque os sinais que o Senhor faz não é para qualquer um homem, não. Lemos os relatos dos profetas, lemos os relatos de muitos homens que foram usados por Deus, mas o Senhor tem algo diferente. Essa diferença não está só nos sinais que Ele faz. Essa diferença é que Nicodemos está com os seus olhos espirituais cegados, ele está com o véu da ignorância ainda, e ele não consegue se convencer, ou até mesmo enxergar, que ele não está diante de um homem que apenas se diferencia por causa dos sinais, mas porque ele é o próprio Deus encarnado. Quantos acreditam nisto?
Ele é o próprio Deus encarnado. Jesus é Deus. Você sabe quando as pessoas se esperneiam com o texto bíblico e com a Bíblia? Não é simplesmente por causa do livro, mas quem esse livro revela. Por que querem tirar a Bíblia de tudo que é espaço? Não querem tirar a Bíblia só, querem tirar aquele. Como ele é espírito e verdade, eles não conseguem pegar novamente e colocar na cruz. Então eles querem tirar o livro que aponta para este. Mas não conseguem tirar, porque você, como discípulo de Jesus, alguém que segue Jesus, esse livro não está só nas suas mãos, mas também está no seu coração. Matam até o meu corpo e o seu corpo, mas a palavra que está em nós continua para sempre. Nicodemos não conseguia enxergar que Jesus era Deus. Ele enxergava apenas como um mestre comum, porém, que fazia sinais poderosos e que apontava que não era um falso mestre, um falso profeta. Era alguém que falava a verdade porque tinha uma intimidade com Deus. Mas era o próprio Deus. E Jesus vai dizendo logo para ele assim, ó. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. Sabe o que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Para você entender quem sou eu, você precisa nascer de novo. Para você saber o que falta na sua vida, você precisa nascer de novo. Porque enquanto você continuar com esta mentalidade que você tem, guiado pela doutrinação pela qual você passou desde a sua infância, você nunca vai chegar a mim. E quando Jesus fala de nascer de novo, Nicodemos se escandaliza. Um doutor da lei, ele interpreta a fala de Jesus literalmente. Só que Jesus estava falando de forma figurada, numa linguagem figurada. Não era nascer de voltar para o ventre da mãe. Só que o doutor Nicodemos, tão intelectual, tão expert nos assuntos da lei, não entende que Jesus está falando de regeneração. O novo nascimento. Ele disse, eu posso voltar? Como pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe? Jesus precisa rechaçar o Nicodemos. Dizer assim, Nicodemos, peraí, eu esperava melhor de você, você é doutor. Você não entende que quem nasce da carne é carne? Mas quem nasce do Espírito é um com Deus? Quem nasce da carne é carne. Ou seja, nasceu do ventre da mamãe, é filho de Dona Maria e seu José. Não é filho de Deus. Nasceu do ventre materno, não é filho de Deus. Tem um pai e uma mãe biológica, ainda não é filho de Deus. Não confunda ser criação de Deus, ser criado por Deus, como sendo filho de Deus. Para ser filho de Deus, tem que herdar a natureza de Cristo. E é isso que Jesus está falando para Nicodemos. Você precisa ter uma nova natureza, Nicodemos. E isso não vem de esforço humano, isso não vem de rituais humanos, isso não vem de obediências às regras religiosas, isso não vem de observâncias humanas, isso não vem de obras humanas, isto é uma ação que só Deus pode operar na vida do homem. Quem nasce do ventre materno herda a natureza adâmica, a natureza de Adão e Eva, a natureza caída, distante de Deus.
e segue as inclinações desta natureza. É uma natureza que não quer Deus, é uma natureza que não quer a verdade, é uma natureza que quer deleitar-se nos seus próprios desejos, é uma natureza que sempre impele para a nossa vontade, é nós que somos o protagonista. Na natureza adâmica é 0 para Deus e 10 para o homem. Aí Jesus diz, você precisa nascer de novo. Mas como pode isto? Ele diz, tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer, Nicodemos, da água e do Espírito. Da água em referência ao batismo. O batismo ele não salva, mas é uma demonstração pública de que uma vez que se reconheceu pecador, confessou Jesus, se arrependeu de quê, pregador? Dos pecados, confessou Jesus, creu na mensagem do Evangelho de Jesus, e aí como consequência, batiza-se, dizendo, porque eu creio, eu me batizo. Porque Jesus passa a ser o Senhor da minha vida, eu me batizo. Não é batismo para chegar no céu, é batismo porque já está selado para o céu, e aí demonstra publicamente que você agora é uma nova criatura e que está disposto a viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor do reino. Quem é o Senhor do reino? Jesus de Nazaré. Arrependimento. Jesus disse para Nicodemos, você precisa se arrepender. Ele poderia dizer, mas desde quando eu nasci eu aceitei Jesus. Jesus está em mim desde quando eu nasci. Isso é mentira de Satanás. Isso é mentira. E segundo as Escrituras, aquele que diz que não tem pecado, também é mentiroso. E tenta fazer as Escrituras ou a palavra de Deus mentirosa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nicodemos, você é doutor da lei, conhece, tem muito tempo, tem muitos títulos, você vai na sinagoga, já participa de muitas cerimônias lá, mas precisa se arrepender e permitir o Espírito Santo gerar em você uma nova natureza. O que significa essa nova natureza? É um coração que agora se alinha à vontade de Deus. Agora nessa nova natureza em Cristo Jesus, não é mais sobre mim, é sobre Cristo Jesus. Não é mais eu, mas Cristo que vive em mim. Não é mais você, agora é Cristo Jesus. Não é mais sobre mim, é sobre Jesus apenas. Não é se despersonalizar-se. Não é de forma alguma deixar de ser você, mas entender que a glória não é mais para você, a glória sempre foi e sempre será para o Deus Todo-Poderoso. Pode aplaudir o Senhor Jesus com mais alegria. Não é mais sobre nós, é sobre Cristo. É sobre Cristo Jesus. Quando Jesus fala para Nicodemos, ele estava chamando Nicodemos para ser discípulo dele. Não é para ser um crente simplesmente. Não é para ser um membro simplesmente de uma igreja. Ou dizer eu sou de tal denominação. Não é para se tornar religioso. Mas para aprender até chegar na eternidade. Cristo quando chama, no capítulo 11, versículo 28 e 29 de Mateus, ele diz, vinde os cansados, e posterior ele vai dizer, e aprendei de mim. Ou seja, Jesus chama para a aprendizagem, mas aprender o quê? Aquilo que eu creio, com quem eu me associo, molda a minha vida. É aprender algo novo agora sobre Deus. Porque até então, aprendeu-se sobre
como se destacar no mercado de trabalho. Até então foi como eu aparecer. Como eu sei isto? Como eu vou me destacar? Como eu vou ser promovido? Como serei daqui a alguns anos? Aí Cristo diz assim: eu te chamo para algo novo. Você vai trabalhar, vai ter profissões. Você vai influenciar na sociedade de forma tremenda. Você vai ser um excelente profissional. Jesus não chama ninguém para ser preguiçoso, para largar os estudos. Não é isto. Mas a partir do momento em que encontra Jesus, a partir do momento que se torna discípulo de Jesus, este passa a se sujeitar ao senhorio de Cristo e permitir Cristo moldar a sua vida, moldar o seu caráter, de tal forma que entendamos que a vida gira em torno de Deus tão somente. O nosso viver deve apontar para Deus unicamente. Tudo que fizermos, tudo que façamos, iremos fazer para a glória unicamente de Deus e não nossa. Seja sincero, responda para você mesmo. O que é que move seu coração? Qual a direção que você está seguindo? A direção que eu sigo, aquilo que eu creio, como eu falo, com quem eu me associo, aponta para onde eu estou querendo chegar. Por isso, o discípulo de Jesus Cristo é aquele que diz assim: eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Eu preciso ser direcionado por alguém que seja superior. Eu preciso ser direcionado por alguém, eu preciso ser ensinado por alguém, eu preciso ser ministrado por alguém, eu preciso ser orientado por alguém que saiba para onde está me levando. E este só Jesus. Jesus disse aos fariseus assim: vocês são guias de cego, porque o homem, na sua vã natureza, jamais consegue guiar outro para a eternidade. Há essa necessidade. Eu não estou falando dos supostos guias que se aparecem por aí. Eu estou falando daquele único, o mediador entre Deus e os homens, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Este apenas consegue guiar-me, este apenas consegue te guiar para a eternidade, e de forma alguma você vai se perder no meio do caminho. Mas para isto, Jesus disse, para estes entenderem que precisam ser guiados, ser ensinados, precisam aprender de novo, é preciso nascer de novo. Porque tem pessoas que resistem ao ensino? Porque tem pessoas que resistem ao discipulado? Porque tem pessoas que resistem à disciplina? Porque não nasceram de novo ainda. Porque tem pessoas que não gostam de ser pastoreadas? Porque tem pessoas que querem viver suas próprias vidas, serem protagonistas, serem seus próprios mestres, porque não nasceram de novo. Porque quem nasceu de novo tem um coração parecido ao de uma criança, que se sujeita à direção do adulto, se sujeita à direção dos seus pais, sem questionar. Você pode dar um glória a Deus? Sem questionar, porque nós temos a mania de empinar o nariz e dizer assim, mas eu sei disto, eu não preciso, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe não, abençoado. Nós empinamos o nariz dizendo, nem vem, eu já sei. Conhece alguém que quando nós vamos dar alguma orientação, ele diz assim, eu já sei, mas não está fazendo. Não precisa não, você é muito chato. Não precisa, não vem, eu já sei. Olha, eu também sou crente, eu também leio a Bíblia, tá bom? Eu sei. Nicodemos também era doutor da lei, mas Jesus disse para ele, precisa nascer de novo. Eu também preciso aprender todo dia. Eu também preciso aprender toda hora. Porque querendo ou não, o velho homem, que é a velha natureza, a natureza que se inclina não para a glória de Deus, se inclina para nossas vontades erradas,
Essa natureza, todo instante, tenta suscitar dentro da gente. É mentira ou verdade? A todo instante, tenta se levantar, tenta assumir o controle. E você já sabe que se a natureza de Adão assumir o volante da sua vida, é certo que vai acontecer acidente. Toda vez que a natureza de Adão assume o volante, vai bater em alguma coisa. Deus, sabendo disto, envia seu Filho para morrer, para nos redimir, nos justificar. E Jesus disse, eu vou para o Pai, mas aqueles que se sujeitarem ao meu senhorio, aqueles que se renderem a mim, aqueles que de verdade forem convencidas de que erram ao ouvir as minhas palavras, eu farei delas morada do meu Espírito. Oh glória! O Espírito de Deus já mora em você? Deus, sabendo que a gente só erra, só tropeça, aí Ele disse, eu vou colocar em vocês um Espírito que quando Ele direciona, o homem não erra o alvo, o homem sempre acertará o alvo. Qual é o alvo, pregador? A glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Esse Espírito Santo já habita em você. Todos que confessam Jesus, todos que se arrependem, são dominados por esse Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, é Jesus em nós. E quando Jesus está em nós, não tem soberba. Diga comigo, não tem soberba. Não tem orgulho não. Ele pode ser dono da maior empresa no Brasil. Se ele conhece Jesus, se o Espírito Santo está nele, ele se comporta como filho de Deus, como servo do Deus Altíssimo. Ele pode ter a maior fortuna. Diante de Deus ele se coloca, diante dos seus irmãos ele se coloca como um pobre necessitado de Deus. Por quê? Porque o problema não está fora, o problema está dentro da gente. Então, se somos administrados por dentro pelo Espírito Santo, essa administração vai ser refletida nas nossas ações. Quem está me entendendo diz amém. Não é que nos tornamos uma marionete. Eu não sei, eu não penso mais, não vem mais pensamento. Eu pensei, eu acho que é o Espírito. Não. Você continua sendo Nery, você continua sendo Marcos, porém toda vez que vier a natureza velha do Marcos, o Espírito Santo vai lá dizer, Marcos, você vai quebrar a cara. Maria, você vai cantar? Vai cantar como? Não, eu vou dizer, não, é para minha glória. Você vai comer esse sanduíche? Cuidado. Com que motivação? É porque eu quero comer, porque eu não vivo sem comer. Olha, você não está comendo para a minha glória. Você não está comendo para satisfazer. Você não está comendo para alimentar-se. Você está comendo para da glutonaria. E glutonaria mostra que você está desalinhado. Para aí, hein? Olha. Foi promovido na empresa. Agora ela vai ver, me paga, eu sou superior a ela. Isto é alguém dominado por Adão. Mas quando está dominado pelo Espírito Santo, aí diz assim, aquele mal que me fizeram, eu vou tratar ela melhor, eu vou tratar ele melhor do que quando ela estava na posição que eu estou agora. Não tem vingança, não tem desejo de vingança. Sabe por quê? Aquele que direciona é santo. E ele nunca vai usar o Filho de Deus para fazer algo, para pensar algo, ou maquinar algo contra alguém, que não seja para a glória de Deus. O Espírito de Cristo, ele não divide a glória com outro, a glória é unicamente para Deus.
Por isso, quando esse Espírito vem morar naqueles que nasceram de novo, naqueles que se arrependeram sinceramente, entregaram suas vidas dizendo assim: está sobre nova administração. Jesus, toma a direção da minha vida. Agora é o Senhor e não mais eu. Agora é o Senhor. Senhor, o teu Espírito, a tua palavra tem me convencido que do meu jeito eu vou acabar no inferno, do meu jeito eu vou acabar distante do Senhor, e não é por um tempo, é por toda a eternidade. Por isso eu me rendo ao Senhor, eu sou falho, eu sou imperfeito, mas eu entrego a minha vida de corpo, alma e espírito, e deixo o Senhor fazer do seu jeito. Eu deixo o Senhor moldar, igual o oleiro pega o barro cheio de raízes, cheio de sujeiras, e ele trabalha nesse barro, e depois põe sobre as rodas, e faz o vaso que quer. Eu me coloco nas suas mãos, faça de mim o que o Senhor bem quiser, também tira de mim tudo aquilo que não é para a sua glória. Aleluias. Oramarase cantariamaias. Lucas 9:23 diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: o seu eu precisa morrer. Você nasce de novo, nasce com uma nova natureza. O Espírito Santo gera em nós agora uma motivação. Que motivação é essa? Viver para a glória de Deus. Você é o melhor profissional, mas é para a glória de Deus. Vou ter centenas de títulos, mas é para a glória de Deus. Vou ter a melhor casa. Qual é a motivação? A glória de Deus. Vou ter um carro melhor, para a glória de Deus. Aleluia. Não há nenhum problema. O problema é a motivação. O problema é o que motiva. Por isso que, quando Cristo fala, vi após mim, negar, Ele está declarando aqui, o eu precisa morrer. E aí é que nós somos pegos. Porque o homem sempre pensa em mais, nós somos egocêntricos. Esse egocentrismo nós herdamos. Esse egocentrismo nós herdamos. Adão e Eva pensaram neles. Seremos iguais a Deus. E quebrou a cara. Nós somos assim. É eu. Quem é o melhor? Sou eu. Quem pode? Eu. Quem é o perfeito? Eu. Aí eu aponto todo mundo. Eu me acho no direito de apontar todo mundo. Está errado, está falho, olha para aí. Quando eu morre, a gente enxerga num espelho. Palavra, é o espelho. E diz assim: você não é nada disto, camarada. E se você ficar diante do espelho e apontar para ele, o dedo aponta para você. As Escrituras é o espelho dizendo para nós assim: é você. Tira primeiro o argueiro, mata o seu eu. Porque o maior inimigo do homem, escute bem isto, o pior inimigo do homem não é Satanás. Diga comigo: o meu pior inimigo não é Satanás. Repita: o meu pior inimigo não é o mundo. O meu pior inimigo não é Satanás. O meu pior inimigo não é o mundo. O meu pior inimigo não é a pessoa que não gosta de mim. Nem a pessoa que ameaça. Sabe quem é seu pior inimigo? Ixi. Essa dói. Seu pior inimigo é você mesmo. Você é seu pior inimigo. O seu eu. Todos os problemas, escuta bem isto, todos os problemas em nossas vidas têm uma única raiz: orgulho. É um coração que não quer ouvir, é um coração endurecido. Pode observar, queremos ter razão.
Queremos ter a razão, queremos estar destacado. Não, eu não aceito ficar debaixo de ninguém. Isso é o eu vivo, e este eu mata, esse nosso eu nos mata, e esse nosso eu nos levará ao inferno, acreditando ou não. Não vai ser diabo levando ninguém para o inferno, não vai ser mundo levando para o inferno, não é programação de TV levando ninguém para o inferno, não é pecado dos outros levando para o inferno, não é porque eu me escandalizei com fulano, beltrano e ciclano que isso levará ao inferno, é eu e eu. É o meu eu. Por isso Jesus diz, quer me seguir? Negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Cristo nos revela o seguinte: para chegarmos à eternidade, para estarmos próximos dele, é preciso negar as nossas próprias paixões, é preciso mexer na nossa própria carne, é preciso mexer no nosso eu e dizer assim, é preciso esvaziar os balões do nosso coração, é preciso esvaziar os balões do nosso ego, é preciso esvaziar os balões do nosso eu, porque com Cristo nós sofreremos sim, com Cristo seremos caluniados sim, com Cristo passaremos até fome sim, e teremos escassez sim, mas o mais gostoso não são as bonanças, o mais gostoso não é o nome aparecendo, mas a certeza de que nós estamos com Ele e Ele está conosco. Quem crê nisto pode aplaudir o Senhor Jesus? Porque as pessoas querem ouvir assim, venha que vocês vão prosperar, venha que vocês vão arrebentar, venha que vocês vão trocar de carro toda semana, venha que vocês serão donos dos melhores apartamentos, venha que vocês vão se destacar no Brasil. No Evangelho de Jesus não é isto. O Evangelho de Jesus é sobre renúncia, o Evangelho de Jesus é sobre a centralidade em Jesus Cristo. E sabe o seguinte, Deus cuidará dos detalhes das nossas vidas. No mundo vão ter aflições, e olha como tem. Olha como morreu Pedro, olha como morreu Tiago, olha como morreu Estevão. Não fique esperando que a sua vida será um mar de rosas. Não estou pregando miséria, não estou pregando derrota. Eu estou pregando que precisamos nos sujeitar a Cristo e sermos de verdade discípulos e não barganhadores. Precisamos nos tornar discípulos de Jesus, precisamos nos sujeitar ao senhorio de Jesus e não sermos religiosos. Precisamos ser discípulos de Jesus e não apenas visitantes de igreja. Precisamos ser discípulos de Jesus e não meros doutores da lei. Precisamos ser discípulos de Jesus e não meras pessoas que creem até, mas não querem obedecer. Levar a cruz. Toda vez que cruz aparece, é símbolo de morte, de responsabilidade, de renúncia e de morte. Sabe o que ele diz? Ao me seguir e deixar eu moldar sua vida, não fique esperando um tratamento melhor do que o que eu tive. Ao me seguir, ao dizer que o seu alimento é fazer a vontade do Pai, ao você declarar que você vai cantar, vai pregar, vai trabalhar para a glória de Deus, não se desespere se vir os açoites, não se desespere se vieres a dor, porque se vives para a glória de Deus, você verá a glória de Deus. Eu preciso crucificar meu eu. O nascer de novo é isto. A morte do eu. Diga comigo, a morte do eu. O eu precisa morrer. Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai,
a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nossa, eu tenho que desprezar minha família? Não é isso que o texto diz. E não é isso que Jesus está dizendo nesse texto. O que Jesus está destacando aqui é a prioridade a Deus. Deus precisa ser prioridade na minha vida e na sua vida. Se Deus é primário, se você nutre relacionamento com Deus, se você é íntimo de Deus, próximo de Deus, se sujeita a Deus, está se permitindo ser moldado por Deus, sabe o que vai acontecer? É claro que você vai cuidar da sua família. Isso é inerente. Todos que têm proximidade com Deus, todos que são discípulos de Jesus, é claro que vai cuidar da família. Mas eles não servem, então tenho que abandonar. Eu tenho que abandonar o almoço em família, tenho que abandonar os ajuntamentos em família. Não, porque eu sou crente, eles não são. Não, você está enganado. Você é luz, e luz brilha onde há trevas. É agora que mais precisa, é agora que mais a família precisa, é agora que mais precisamos estar próximos. É assim ou não é? Essa ideia de não, eu preciso me afastar, porque a Bíblia diz que eu tenho que deixar minha família. Não, a Bíblia não diz em hipótese alguma, em nenhum texto bíblico tem orientação para abandonar a família. O que Cristo está aqui dizendo é, primeiro relacionamento com Deus. E porque o relacionamento com Deus vai bem, o relacionamento com a família irá bem também. Tem 4 relações básicas: Deus e o homem com o próximo, que envolve família, o homem consigo mesmo, porque quem está bem com Deus está bem com todo mundo e bem consigo mesmo, o homem e Deus, Deus e o próximo, o homem e ele mesmo, e o homem e a criação. Não tem militância nem ideologia nenhuma aí, é a relação básica perfeita. Prioridade Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, volta a me colocar em prioridade. O discípulo de Jesus, a prioridade é Deus. O discípulo de Jesus, a prioridade é Deus. Ele não ama outras coisas. Mateus 6, 24. Ninguém pode vir servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O coração não está dividido. É tudo para Deus. É troca de senhores. Você joga de lado o eu e permite Cristo sentar no trono que está no seu coração. E aí ele começa a governar a sua vida. E quando ele governa a sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a produzir frutos. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Jesus já é Senhor da sua vida? Você já é discípulo de Jesus?